Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir. Neste pequeno podcast, hoje eu quero falar com vocês a respeito de duas teorias importantes que surgiram a partir do século XX e que explica toda a estrutura geológica, estrutura de rochas e de terrenos que temos hoje na superfície terrestre, além de explicar alguns fenômenos, como por exemplo vulcões e terremotos. Vamos lá? Essa primeira teoria, ela foi proposta no início do século XX por um cientista alemão chamado de Alfred Wegener. Wegener afirmava que os continentes se movimentavam. Para formular a sua hipótese, ele defendia que há cerca de 300 milhões de anos não tínhamos os 5 continentes que temos hoje, e tínhamos apenas um grande continente que lhe deu o nome de Pangeia. Mas ele afirma também que por volta de 250 milhões de anos atrás, esse supercontinente Pangeia se subdividiu em 2 outros supercontinentes. Um deles, que ficava ao sul, seria chamado de Gondwana. O Gondwana, segundo Wegener, deu origem ao que é hoje a América do Sul, a África, a Austrália, a Antártida e a Índia. Já o supercontinente que ficou ao norte, ele deu o nome de Laurásia. A Laurásia corresponderia ao que é hoje a América do Norte, a Europa e a Ásia. Muito bem. Apesar de ser uma teoria instigante, ele baseou em quê para formular a sua proposta? O ponto de partida dele, na verdade, foi o contorno dos continentes, em especial a costa leste da América e a costa oeste da África, dando a ideia de que no passado estariam juntas e que foram se separando, evidenciando assim a hipótese das derivas dos continentes. Porém, Wegener, ele não parou por aí. Ele apresentou outras evidências. Por exemplo, são várias, mas tem algumas que se destacam. A primeira delas é a ocorrência de fósseis de plantas e animais nas regiões da África e da Ásia e outras áreas que ele afirmava estarem juntas no passado. A outra evidência era justamente os tipos de rocha e a estrutura dessas rochas que também eram semelhantes. E por fim, ele evidenciou que onde hoje é o sul da América do Sul, inclusive o Brasil, o sul da África, tá? Do continente africano atual, e a região da Índia e o sul do subcontinente australiano, ele evidenciou que existia marcas de geleiras. Portanto, significava que essas porções, essas regiões ao sul da América, da África, a Índia e da Austrália estiveram juntas, próximas à Antártida. Assim, mesmo que o Wegener tenha se esforçado, ele não conseguiu explicar o essencial do problema, que era como os continentes haviam se separado. Essa explicação, pessoal, fez com que a teoria de Wegener ficasse durante mais de 30 anos no esquecimento. Porém, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós tivemos muitos navios e submarinos equipados por radares, sonares, que passaram a vasculhar o fundo dos oceanos em busca de novas riquezas, principalmente o petróleo. A partir da década de 1960, nós já tínhamos uma imensa quantidade de mapas mostrando como era o fundo dos oceanos e mares, em especial dos oceanos e mais em especial do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico, os mais importantes. Ocorre que eles observaram que no fundo do mar nós temos imensos vales e regiões extremamente profundas, as chamadas fossas submarinas ou fossas marinas. Por outro lado, ficou claro também que existem imensas cadeias de montanhas no fundo dos mares e oceanos, mas uma delas chama a atenção. É essa que está entre a América,
a África e a Europa, batizada de dorsal mesoatlântica. O que você observa é que eles passaram a catalogar e a datar a idade e as características das rochas do fundo do mar. Acreditava-se que o fundo do mar fosse muito antigo, mas descobriram que é bem mais jovem. E o mais interessante, as rochas, quanto mais próximas à dorsal atlântica, mais jovem ela seria. Portanto, estava claro que, na verdade, a dorsal atlântica era formada por rochas mais jovens que vinham para a superfície, que vêm para a superfície e acabam se condensando, ou seja, contribuindo para a formação da crosta terrestre. Então ficou claro que a crosta terrestre, principalmente nos fundos dos oceanos, ela se cria, ela se renova a partir do material que sai da astenosfera. Assim, no meio do oceano, vai surgindo uma nova crosta, com rochas mais jovens, que é a dorsal atlântica. Esse movimento é que justifica, então, o deslocamento de imensas placas tectônicas. Assim surge a segunda teoria, chamada de teoria da tectônica de placas. A tectônica de placas é uma teoria que surgiu a partir da teoria das derivas continentais de Wegener. Porém, ela tem algumas vantagens. Primeiro, ela explica como os continentes se movem. E depois, ela coloca esse movimento como sendo a causa de vários fenômenos que ocorrem e continuam a ocorrer na litosfera. E terceiro, ela demonstra que, na verdade, não são os continentes que se movimentam, mas imensos pedaços da crosta que são fragmentados, chamados de placas tectônicas. Agora, por que essas placas tectônicas se movimentam? Segundo a teoria da tectônica de placas, na astenosfera existem células de convecção. Essas células de convecção faz com que o material mais fluido, venha para a superfície e o material mais resfriado desça, promovendo um movimento de sobe e desce, subida e descida de material a partir da astenosfera. Com isso, empurra as placas oceânicas e as placas continentais, ou seja, a crosta, que acaba se movimentando em diferentes direções. Em alguns casos ela se encontra, aí nós chamamos de limites transformantes, em alguns casos elas se separam, limites divergentes, em alguns casos elas se chocam, limites convergentes. Portanto, aí está explicado a origem de vários fenômenos na superfície terrestre, inclusive montanhas, ilhas, vulcões, terremotos. Correto? Só para finalizar, vimos agora nesse podcast duas teorias importantes. Teoria das derivas continentais e a teoria da tectônica de placas. Até a próxima.